cognitivas e socioemocionais. Então, galera, quando a base fala aí pra gente em competência, ok? Nada mais, nada menos que ela quer a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Lá, quando discutimos competência, ficou claro pra gente o seguinte: essa mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores seriam com 3 finalidades. Primeiro, para resolver as demandas complexas da nossa realidade, seria a nossa primeira finalidade. A segunda, para toda a organização do pleno exercício da cidadania. E a terceira, para também toda a organização do pleno funcionamento do mundo do trabalho. Nós temos aí, então, 3 finalidades básicas do trabalho com essas competências, ok? E a base, então, aí vai mostrar pra gente que essa competência está dividida em 10 instâncias diferentes. Por isso que a base já nomeia pra gente 10 competências gerais que vão estar aí, então, em torno de todas as aprendizagens essenciais que a base vai levar para a escola, né, junto aos demais documentos, para que os seus alunos tenham seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento efetivados, ok? Nós vamos trabalhar agora com as 10 competências. Uma coisa importante que o professor Luiz vai pedir a vocês: acompanhem o nosso material. Faremos um diálogo entre a lousa e o nosso material escrito, porque eu preciso que você conheça a competência, sendo ela cada uma, de acordo com como se encontra na base. Lembrem, é BNCC em concurso, geralmente sai o próprio texto da base, ok? Nas 10 competências, então, nós temos aí, primeira competência, ela é chamada de conhecimento. Segunda competência, ela é chamada de pensamento científico. Crítico e criativo. A nossa terceira competência está em torno do repertório cultural. A nossa quarta competência está em torno da comunicação. E a nossa quinta competência, a cultura digital. Nós temos aqui, então, para vocês, já de antemão, as 5 primeiras competências trazidas pela base. Eu tenho a primeira competência, conhecimento, e aí, então, nós precisamos sim memorizarmos e aprendermos essas 10 competências, porque elas também são perguntas claras de prova lá na sua banca de concurso, ok? Segunda, pensamento científico, crítico e criativo, né? Terceira, repertório cultural. A quarta é a competência denominada como comunicação. E a quinta é a cultura digital. Professor Luiz, nós temos então 10 competências para a gente ir analisando e aprendendo no nosso encontro de hoje, ok? E aí, professor, qual é a nossa sexta competência, ok? A sexta competência nossa é trabalho e projeto de vida. A nossa sétima competência é denominada como argumentação. A oitava competência,
autoconhecimento e autocuidado. A nossa nona competência, empatia e colaboração. A nossa décima competência, responsabilidade e cidadania. Galerinha, nós temos aí então as nossas outras 5 competências. Vamos a elas? Olá! Sexta competência que nós temos aí, trabalho e projeto de vida. A nossa sétima competência tem como título a argumentação. A nossa oitava competência está em torno do autoconhecimento e do autocuidado. A nossa nona competência, empatia e colaboração. A nossa décima competência, responsabilidade e cidadania. E aí então, nós estamos dialogando com vocês as 10 competências gerais que a Base Nacional traz como competências plenas para o desenvolvimento dos nossos alunos. Todo desenvolvimento que norteia aquela integralidade que nós falávamos no bloco anterior, que também é um fundamento pedagógico da base. Trabalhar com a integralidade do ser. O ser deve ser formado em sua integralidade. Todo mundo com o material das 10 competências em mãos, porque nós faremos então o diálogo lousa e material. E eu preciso que você deixe tudo marcadinho, não perca nada, ok? Vamos lá? Primeira competência nossa é a competência denominada conhecimento. Professor Luiz, quando eu falo da relação de conhecimento, obviamente, eu falo da relação intelectual. Não é? Fica bem claro pra gente que nesse momento que eu trabalho com conhecimento, é a marca de quê? De trazer para os alunos os conhecimentos historicamente construídos. Né? Ou seja, é momento aí para o nosso aluno entender da parte teórica do conhecimento. É a hora de eu mexer com toda a estrutura do ser que tem a ver com a questão cognitiva e intelectual. Está aí demandada na nossa primeira competência, ó. Ela é denominada como conhecimento e eu vou trabalhar com os meninos conhecimentos historicamente construídos, não é? Que podem ser conhecimentos da área física, da área cognitiva, então, todos os conhecimentos historicamente construídos que estão à mão do professor, é momento de diálogo, de trabalho na base para essa primeira competência. Pega no seu material para a gente trabalhar aí então com o que diz a base verdadeiramente sobre a primeira competência. Ela diz lá, ó, conhecimento, que a gente está trabalhando agora, não é? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, como o professor Luiz já colocou aí, não é? Sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bem, isso daí é o que a base traz para a gente como primeira competência, que é do conhecimento. E é importante que você perceba aí, então, que ela finaliza essa ideia de construção do conhecimento historicamente trabalhado para transformar uma sociedade
em ser justa, democracia, não é? Ela vai, obviamente, assessorar a primeira, não é? Então ela vai dialogar com a primeira competência, porque veja o que é que diz a nossa segunda competência. Pensamento científico, crítico e criativo, não é? 3 palavras importantes que vão fazer referência à ideia de pensar. Quando a base traz pensamento científico, nada mais justo do que dizer também que eu tenho um campo aí intelectual, né? Que é, obviamente, discutir e analisar os pressupostos trazidos pela ciência. A sala de aula, na segunda competência, tá claro pra gente que ela é lugar de produção científica, de análise de hipóteses, de teste de teorias, para que a gente comprove essas hipóteses. Então é muito importante que a gente entenda que essa segunda competência, o pensamento científico, crítico e criativo, já traz a noção intelectual de início, óbvio, mas é para toda a discussão e análise dos pressupostos trazidos pela ciência. Ei, quando a gente fala em ciência, a gente fala em teste de hipóteses, né? A gente fala em verificação de teorias e a sala de aula é o universo para isso. Mas eu queria deixar uma coisa muito demarcada para vocês. Também é lugar para produção de ciência. Por isso que ela é complementada por pensamento crítico e criativo. Porque a sala de aula não é só lugar de reprodução de ciência. É lugar também de produção de ciência. Entendam? Educação não forma robô. Ok? Então, eu não posso mais trabalhar com reprodução de conhecimento. Eu tenho que trabalhar com reflexão e produção de conhecimento. Então, aí eu tenho a marca da segunda competência. Pensamento científico, crítico e criativo. Então, além de discutir e analisar os pressupostos trazidos pela ciência, também é uma competência que vai trazer a produção de conhecimentos e de teorias. Olha o que é que diz o nosso material de forma direta com o que traz a base pra gente. O que é que a base traz ipsis literi, ao pé da letra, sobre a competência de número 2, ok? Ela diz aí, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, que é papel da ciência, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Marca, ela coloca de parênteses aí, inclusive soluções tecnológicas, com bases nos conhecimentos das diferentes áreas. Então aí eu tenho a linguagem da base que vai traduzir de forma igual o que eu tenho em pensamento crítico, científico e criativo. Entendam, é hora de produção de ciências, é hora de teste de hipóteses, é hora na busca de soluções. Marca clara de parênteses, também tecnológicas. A base traz o mundo digital muito próximo ao aluno. Isso é importante também da gente esclarecer nas 10 competências e será uma das competências, como nós veremos já já, ok? Lá na terceira competência, tá aí então, se traz o repertório cultural, né? Que dentro da discussão da integralidade do ser, o repertório cultural está ligado ao ser no seu aspecto, obviamente, cultural. E aí nós temos a dinâmica máxima, não é? Fazer com que o aluno trabalhe a fruição estética. É a primeira base que eu devo trazer para a minha aula dentro dos contextos de apreciação de arte, né? O meu aluno tem que ter momentos onde ele consiga observar, sentir,
analisar a arte, ok? Então, automaticamente, a competência repertório cultural seria o acesso às artes. E aí deve ficar muito claro pra gente que esse acesso às artes deve vir em todas as suas instâncias para a sala de aula, né? Ou seja, é a dança, é a música, é o grafite, né? São os quadros dos grandes pintores e dos pintores locais, para a gente fazer um diálogo regional, local, nacional e internacional. Mas é momento de eu trazer para a sala de aula o cultural, o acesso às artes, não é? Ó, fazer os alunos perceberem seres participativos das manifestações artísticas. Isso é muito importante. Artísticas. Por que, professor Luiz? Porque muitas vezes a arte fica tão distante do nosso aluno que parece que ele não tem o poder de produção. Então, que fique claro, o aluno tem que ter um trabalho de fruição estética, de percepção da arte, mas também é importante que o aluno trabalhe com alguma relação clara aí de produção de arte, de participação direta no mundo da arte, ok? Como quarta competência, nós temos aí a competência denominada como comunicação. Ah, perdão, antes de eu entrar nela, vamos ler a terceira competência da base, não é? Repertório cultural. Diz aí, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Isso é o que está na base de forma direta. Mas você entende o que eu quero falar? É fazer com que o aluno perceba, sinta a arte e também possa ser participante dela, ok? E aí, então, a quarta competência é a competência de comunicação, né? Digital permeia muito a base. A gente viu na primeira competência, quando eu falo em conhecimento também digital. A gente viu na relação do pensamento científico, crítico e criativo, que eu também tenho uma análise da chegada do digital. Então, o digital faz parte do universo contemporâneo nosso, é o aluno sendo formado no século XXI e não pode ficar de fora da base. Perfeita colocação, né? E então, o que dizer da cultura digital? Óbvio, trabalha com o que é intelectual, né? Trabalha com o que é também social. E qual é a premissa maior, gente? É fazer com que o aluno não só entenda que o mundo digital é apertar um botão e está ok. Tem toda uma relação positiva e negativa que pode ser discutida em sala de aula, que pode ser trabalhada com ele através de blogs, de sites, né, do acesso até das próprias mídias digitais, né, Facebook, Instagram. Então, isso daí tudo para a gente perceber que pode ser material de discussão de sala de aula, porque, eu repito, o aluno não vai entender de cultura digital somente para achar que é para acessar um site apertando o botão. É muito mais que isso, ok? Então, em relação à cultura digital, é trabalhar o universo digital em sala. Cuidado! A nossa instância é não deixar a percepção de que é um trabalho individualizado somente. Vai mais do que isso. É além do que isso, ok? Então nós temos aí, primeira competência, conhecimento. Segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo. Terceira competência, repertório cultural. Quarta competência, comunicação. Quinta competência, cultura digital. Bem, ouçam. O que diz a cultura digital na base? Ó, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais.
incluindo a escola, é óbvio, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, é todo o universo de cultura digital envolto na vida deste aluno, ok? Lá então, a gente vai para a nossa sexta competência, que vai dialogar um pouco conosco sobre trabalho e projeto de vida, né? Que importante então mostrar que dentro da competência, uma finalidade foi que o aluno entenda plenamente do mundo do trabalho. E aqui eu entro em trabalho e projeto de vida, né? Que é uma competência, social. Né? Eu mexo no campo do social. E aí percebam, fazer com que o aluno reflita sobre o seu projeto de vida. Certo? Muitas vezes esse aluno chega numa discussão, né, no final de ano letivo, lá no terceiro ano do ensino médio, e não tem consciência nem do que são essas profissões, ou de que profissão ele deseja abraçar. E aí, se essa discussão é dialogada ao longo de toda a sua vida escolar, automaticamente, com certeza, lá no final do ensino médio, ele terá mais condições de fazer uma escolha correta, que esteja de acordo com a idiosincrasia, com a característica de vida dele. E aí, então, trabalho e projeto de vida é uma competência para fazer esse diálogo, que ele reflita um projeto pessoal de vida, profissional, um projeto acadêmico, né? Então, todo esse universo é trazido pela sexta competência. E aí, o que é que diz a nossa base em relação à sexta competência, né? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Marca essas palavras aí, por favor. Com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Ok? A nossa sétima competência vai trabalhar com o poder de argumentação. E aí entra o campo intelectual, o campo social, o campo emocional, né? Eu vou trabalhar com intelecto, social e emocional. Por quê, professor Luiz? Porque veja só, muitas vezes, na atualidade, o aluno, o indivíduo, o ser formante, ele não consegue empreender um diálogo, né? Tudo termina em briga, que é por conta da necessidade da falta de argumentação para você ter o seu posicionamento acreditado pelos demais. Então, automaticamente, a sétima competência, a argumentação, vai trazer essa ideia que o aluno precisa, óbvio, com bases sólidas, teóricas, de testemunhos que tenham base social para isso, possa então empreender um discurso, dar a sua opinião, que é muito importante, não é? Os alunos têm muito costume de ler e escrever, mas não têm costumes e nem habilidades para entender o que lê e se posicionar. Então, automaticamente, esse posicionamento vem da ideia da sétima competência de argumentação. A gente precisa levar o aluno à reflexão e, obviamente, a se posicionar diante de tudo que ele vê. E aí, em qualquer instância do conhecimento, esse posicionamento, ele é importante de acontecer, ok? Então, é do campo do intelecto, é do campo social, é do campo emocional. É desenvolver o poder de argumentação. Não é? Muito importante isso
para a atualidade, ok? O que diz a nossa sétima competência? Diz aí, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. Por favor, sublinhe aí, que respeitem e promovam os direitos humanos. A consciência socioambiental e consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, ok? Aí é o universo que a Brase traz para a competência de número 7, ok? Bem, a competência de número 8, autoconhecimento e autocuidado, tem a ver com as relações físicas. Né? Qual é a ideia aí? O indivíduo agora precisa olhar para si. Né? É uma competência que vai fazer o aluno olhar para si. Cuidar-se. Essa é a intenção da 8ª competência. É a competência mais ligada ao indivíduo. É a competência mais pessoal da base, a que está mais interligada a ele. Lembrem, toda a relação física de conhecer o seu corpo, de conhecer a sua mente, de perceber o que se alimenta, se faz uma atividade física, como está a sua qualidade de saúde, tudo isso está envolto da competência de número 8. Ok? Vamos ver o que a base diz? Ela diz o seguinte: autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo-se nas suas emoções e nas dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Que bom! Percebam que é uma competência de autoanálise, ok? Que vai acabar refletindo no conjunto de interação que o ser humano tem na sociedade, ok? A 9ª competência é empatia e colaboração. Já é uma competência também do âmbito social, também do âmbito emocional, né? E aí, importante de a gente perceber que essa competência de número 9, empatia e colaboração, vai trazer pra gente a ideia de que é hora do ser humano pensar no outro, na sua relação com os demais. Qual o seu papel para com o outro, ok? Então, a competência de número 9 trabalha com o aluno refletindo no seu papel de forma para com o outro. É a hora, na competência de número 8, ele vai refletir sobre si, né? Com autocuidado e autoconhecimento. E na competência de número 9, não. Ele vai estender esse papel para os demais, ok? Diz aí, então, a competência número 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Fazer-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Perceba, é a relação dele para com o outro. É isso que a gente discute na competência de número 9, ok? E automaticamente a competência de número 10, responsabilidade e cidadania, também está ligada ao campo social, né? E vai trabalhar o quê? Agora é a sua relação com o universo. Qual é o papel desse ser humano? Ele era um ser humano ético. Ele é um ser humano responsável, ele era um ser humano participativo, ele é um ser humano proativo. Então toda essa relação que o indivíduo tenha com tudo que está à volta dele, não é um diálogo somente com o outro, é para com todo o universo, é trazido na competência de número 10, responsabilidade e cidadania. Eu tenho que formar aí um ser humano ético, ou seja, o meu papel, o que é de direito meu,
o que é de dever meu para que eu não me intrometa na relação do outro, para que eu não seja invasivo e muitas vezes acabar entrando naquilo que não é coerente para mim, ok? Trabalhar com relação de responsabilidade com o ambiente, não é? Então, os momentos de preservação ambiental entram na competência de número 10, né? O trabalho de proatividade. Eu não vou esperar para que ninguém mude o mundo. Eu começo a mudar o mundo pela minha realidade. Então, todas essas relações vêm da competência de número 10. Diz a base aí, responsabilidade e cidadania é agir de forma pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, aí eu tenho o cômputo da 10ª competência, ok? E aí então, gente, nós temos as 10 competências gerais que a base vai nortear pra gente como o formato maior que eu tenho para desenvolver o ser humano, de forma completa, para que esse desenvolvimento se dê de forma plena, de forma justa e de forma igualitária para todos, ok? Você deve agora sentar-se, estudar essas 10 competências. Observe os que nós marcamos no seu material em cada uma, ok? Elas também são questão de prova. No próximo bloco, então, a gente continua com a estrutura da BNCC para educação infantil básica. Eles devem ter. Lembrem-se, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz à luz o que preceitua, então, o Plano Nacional de Educação, como nós vimos nos blocos anteriores. Para dar uma sequência em relação à educação básica, nós iniciaremos pela estrutura da base da educação infantil, ok? E aí, galera, a base da educação infantil é um texto óbvio, aprovado em 2017, homologado em 2017 pelo Conselho Nacional de Educação, né? Então, automaticamente, é um texto que chega à escola aí a partir de 2018 e todas as organizações são feitas hoje, na atualidade, em cima da Base Nacional Comum Curricular. E aí, vejam só, é importante nesse primeiro momento do nosso encontro, eu deixei bem claro para vocês que a base não é o primeiro documento orientador do ensino da educação infantil, né? Nós tivemos 2 documentos anteriores a base, que já se preocuparam com isso. O primeiro documento anterior, que já se preocupou um pouco, né, com essa relação de organização do ensino das crianças, dos nossos pequenos, foi o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, né? Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Também chamado de Hackney, né? Que então vai referenciar aí a sigla deste documento, a sigla deste referencial. Vejam só, uma coisa importante para o professor Luiz falar. É um texto de 1998. Então, na década de 90, houve uma preocupação aí dos estudiosos de educação em organizar essa estrutura educacional nossa do Brasil. E aí foi onde foram criados os parâmetros curriculares nacionais e para a educação infantil foi elaborado esse referencial, né? Então, em 98 nós tivemos essa primeira instância organizacional que traz então à luz como deverá ser organizada a educação infantil, esta etapa da educação básica. Uma coisa importante eu trazer para vocês é que o referencial curricular, ele é um documento orientador. Por que o professor Luiz está frisando
que o referencial é um documento orientador, porque tem que ficar claro pra gente que ele não é um documento de caráter obrigatório, ok? Quando eu falo em base, homologada em 2017, que está hoje sendo trabalhada para a organização das escolas, eu falo em documento obrigatório, mas o referencial curricular ele não é um documento de caráter obrigatório, ele é um documento orientador, ok? Vou colocar entre parênteses não para ficar claro para vocês, não possui caráter obrigatório. Isso eu tenho que deixar claro, ok? Professor Luiz, e lá em 98, quando surgiu o referencial curricular nacional, o que é que ele promulga? Qual é a principal função desse referencial? Entendam, o referencial surge como uma luz, um texto que vai esclarecer o que deve ser ensinado para a educação infantil, o que deve ser ensinado para essa etapa da educação básica, ok? Então é um documento orientador que não possui caráter obrigatório, que esclarece o que deve ser ensinado na educação infantil. Isso é importante porque nós percebemos que aí então os professores e as escolas tinham um norte para se organizar diante do que ensinar para as crianças do nosso país. Então o referencial ele traz em 98, né, essa novidade que seria uma organização de planejamento, de currículo que as escolas então poderiam seguir para os pequenos, para as crianças, né? Uma coisa importante, professor Luiz, trazer que além de um documento orientador que esclarece o que deve ser ensinado na educação infantil, o referencial curricular ele também tinha um foco, não é? Qual o foco desse texto? Qual é o foco do referencial curricular, né? É o desenvolvimento integral da criança. Professor Luiz, e na atualidade, a nossa educação também não tem esse foco ainda? Tem. Só que o referencial, ele traz uma questão que hoje em dia nós já estamos com a discussão em nível maior, né? Porque eles, ó, o foco é então o desenvolvimento integral das crianças, mas tem uma questão a ser colocada aqui, né? Olha que eu estou abrindo mas, atentem, mas, né? Vamos fazer essa complementação, mas, Luiz, esse mas chama atenção para quê? Para nos dizer que é o desenvolvimento integral da criança, mas impulsionado pelo adulto. E aí, então, a criança perde um pouco da sua proatividade, de ser o autor do próprio conhecimento, que já nos textos atuais, nós não temos essa referência do impulsionamento do adulto para a aprendizagem da criança. Ela já é autora do próprio conhecimento, ok? Então, o foco, o desenvolvimento integral das crianças, mas, né, sendo impulsionado pelo estímulo de um adulto, que no caso da escola, gente, seria o professor, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a referência escolar. Então, esse adulto seria o professor. Então, entendam, quando a gente discute referencial curricular, é um texto orientador, é óbvio que na atualidade, com a chegada da base, que é a nossa discussão preeminente de hoje, eu tenho, então, ele um pouco em desuso, né? Porque a base, então, vai trazer uma complexidade, uma discussão bem maior em relação à estrutura do ensino da educação infantil, mas o referencial tem a sua importância por ser o texto pioneiro, né? É ele que faz essas primeiras discussões sobre a estrutura da educação infantil. Agora, cuidado! A visão de que o desenvolvimento da criança precisa ser impulsionado por um adulto fica no referencial curricular.
os textos de atualidade já pensam um pouco diferente, ok? Além do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, as diretrizes também, né? Curriculares nacionais para a educação infantil também tem uma importância, né? Que vai ser, então, o segundo documento que vai fomentar, né? É o segundo documento que vai fomentar uma estrutura organizacional para a educação infantil. Vejam, o referencial curricular que eu falei há pouco, ele é um texto não obrigatório, né? É um documento orientador. Já as nossas diretrizes curriculares, não, gente. Elas são de 2009, né? E já não tem o caráter orientador, elas têm o caráter obrigatório. Então, as desse mês, não é? São normas obrigatórias para a educação infantil. Ok? Essas normas, galera, atentem, essas normas, as normas trazidas pelas diretrizes, elas são discutidas, elas são concebidas e elas são fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Confere? Então, quando eu falo em diretrizes curriculares nacionais, eu tenho elas sendo direcionadas pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação, ok? Então, elas são concebidas, elas são discutidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Confiram o que eu chamo a atenção? É porque a base, como nós já vimos no nosso bloco de teorização e conceituação dela, ela é um texto à luz do Plano Nacional da Educação. Então, a base, ela faz referência, ela está constituída a partir do que diz o Plano Nacional. As diretrizes, não. Elas são um texto baseado no que fixa o Conselho Nacional de Educação. Mas o professor Luiz está chamando a atenção, então, desses dois textos, tanto o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, lá de 98, e para as diretrizes curriculares nacionais, porque são dois textos que iniciam o processo de organização para a educação infantil. Vejam só, as normas obrigatórias, as diretrizes, elas têm duas questões muito importantes, e essas questões, elas são trazidas pela base. Então é importante que você já fixe aí que da estrutura da base da educação infantil, duas questões que são essenciais da base estão trazidas aí dentro do processo das diretrizes curriculares. Vem delas, ok? Então há um diálogo entre diretriz curricular e a Base Nacional Comum Curricular, ok? Primeira questão importante de você perceber, né? Então, quando eu falo em diretriz curricular, né? Eu falo em norma obrigatória de 2009, mas que trazia duas diretrizes importantes. Então, nós temos duas diretrizes que já são trazidas pelas diretrizes curriculares nacionais, que são importantes de ter em mente, ok? Vejam só. Diretrizes. Professor Luiz, quais são as duas diretrizes, então, que automaticamente são trazidas pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? Gente, não esqueça, nós temos duas: interação e
brincadeira. Além dessas duas diretrizes que são importantes já de eu marcar para vocês claramente, que são diretrizes trazidas pelas DECINEIS, as diretrizes curriculares nacionais, elas também trazem um marco conceitual que é importante o professor Luiz chamar a atenção aqui, ok? Quais são os marcos conceituais das DCNs, né? São dois marcos. Atentem, ó, educar e cuidar. E as diretrizes curriculares, ela deixou bem claro que eles são indissociáveis. Então, é muito importante que antes que nós entremos no documento da base comum curricular, né, da base nacional, é importante que eu deixe claro para vocês que nós temos dois textos anteriores a eles, referencial curricular e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Esses dois textos, eles têm uma importância sim, porque já estruturam o ensino para os pequenos, para as crianças. Então, aí, lá na educação infantil desde 98, e que a base, então, vai trazer um pouco, vai beber um pouco das diretrizes. Por quê, Luiz? Porque eu quero deixar claro para vocês. A ideia de diretrizes da própria DECINEIS é interação e brincadeira, né? E os marcos conceituais das próprias diretrizes são educar e cuidar, que para a diretriz já está marcado. Eles são indissociáveis, ou seja, eles não se separam. E aí, então, o Brasil, na sua estrutura educacional para a educação infantil, trouxe dentro dessa visão para os pequenos, para as crianças, esses dois documentos. Os referenciais curriculares, né, que são documentos orientadores, estão aí até hoje, e traz para a gente também as diretrizes curriculares nacionais, que já não são documentos puramente orientadores, eles têm um caráter, então, mais obrigatório para organizar aí toda essa estrutura da educação infantil. Confere? A partir desses dois, em 2017, né, nós tivemos o quê? Nós tivemos a homologação da base para duas instâncias de educação básica, não é? Para a educação infantil e para o ensino fundamental. É a partir daí, então, que a gente vai começar a perceber a estrutura do texto da Base Nacional Comum Curricular. E aí, o que é que acontece, professor Luiz? Você já chama a atenção para a gente, não é? De forma clara, que as diretrizes curriculares nacionais de 2009 já traziam para a gente duas diretrizes para a educação infantil, assim como também já vem trazendo para a gente um marco conceitual baseado em duas instâncias. A instância do educar e a instância do brincar, né? Do cuidar, perdão. O educar e cuidar. E aí, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil ela traz como discussão de diretriz, atentem, ela traz como discussão de diretriz, a base, duas diretrizes que vocês já conhecem lá, então, das DECINEIS, das diretrizes curriculares nacionais, né? Só que, então, a base traz como diretriz os dois marcos conceituais, né? Que é o marco do educar e que é o marco do cuidar. Então, para a educação infantil, nós temos como diretrizes da base, né? O educar e o cuidar. Professor Luiz, nós já vimos isso então, já viram isso nas diretrizes curriculares nacionais. As DCNs trouxeram o que há pouco para a gente? Que elas tinham um marco conceitual, e esse marco conceitual é pautado em educar e cuidar. A BNCC vai beber isso das diretrizes, vai fazer um diálogo com as diretrizes e traz das diretrizes
educar e cuidar como diretrizes desse ensino da educação infantil. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? A base, ela é clara. Educar e cuidar fundem-se. Isso você tem que ter em mente. Não se dissocia. Elas caminham juntas. Elas estão juntas, ok? Então, aqui, elas fundem-se. Lembrem-se disso, né? Ao mesmo momento na educação infantil que eu educo a criança, ao mesmo momento eu cuido. Ao mesmo momento que eu cuido da criança, ao mesmo momento a gente educa, ok? E aí a base, a partir dessas diretrizes, ela traz pra gente 2 eixos estruturantes. Professor Luiz, a base está trazendo 2 diretrizes, tá? Educar e cuidar. A base traz agora 2 eixos estruturantes. O que é um eixo, gente? Tudo gira em torno dele, né? Então, todas as operações educacionais da educação infantil, elas vão ser baseadas nos 2 eixos estruturantes. Quem são eles, Luiz? Ó, interação e brincadeira. Toda a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil traz como eixo estruturante a interação e traz como eixo estruturante a brincadeira. Ó, interação com o mundo. Ó, interação com o outro. Ó, interação com o conhecimento. Interação com os pares, né? Com os colegas, com o professor. Então, todo o universo interativo da criança com o mundo, com o outro, com os pares, com o conhecimento, galera, tem que ficar claro para a gente que são formas de aprendizagem para a base. Essas interações com o mundo, com o outro, com os pares e com o conhecimento, elas devem estar aliadas ao segundo eixo, que é o eixo da brincadeira. E esse eixo da brincadeira nada mais é do que o caráter da ludicidade. Não esqueçam disso, não é? Toda a estrutura da aprendizagem na educação infantil deve pautar-se no lúdico, deve surgir do jogo, da brincadeira, da contação de história, de todo esse universo lúdico que o professor tem em mãos e que pode utilizar nesse momento. Então, são interações e são brincadeiras que formam os 2 eixos estruturantes da base para a educação infantil. Sim, mas quando eu falo em base, eu falo o tempo todo em direito de aprendizagem. Quando eu falo em base, eu falo o tempo todo em direito de aprendizagem. E aí, para a educação infantil, a base deixa claro 6 direitos de aprendizagem das crianças, ok? Eu tenho, então, 2 diretrizes, atentem lá, educar e cuidar. Eu tenho 2 eixos estruturantes, atentem, interação e brincadeira. O indivíduo, a criança, ela interage com o mundo, com o conhecimento, com os outros, com os pares da escola, professor, colegas de sala. Ela interage com todo o universo e tudo isso é forma de aprendizagem. Essa aprendizagem vem com o segundo eixo, que é a brincadeira. Então, tudo isso é feito de forma lúdica. E para isso nós temos, então, 6 direitos de aprendizagem. Ó, a base diz que na educação infantil nós precisamos trabalhar com, primeiro direito, a criança precisa conviver. Segundo direito, a criança precisa brincar. Terceiro direito, a criança precisa participar.
Quarto direito, a criança precisa explorar. Quinto direito, a criança precisa expressar. E sexto direito, a criança precisa conhecer-se. Eu preciso ter em mente que na educação infantil a base traz 6 direitos de aprendizagem. É conviver, olha a relação da interação do eixo estruturante, né? É brincar, que está bem claro lá no eixo estruturante. É participar, então toda a participação da criança é importante, até na escolha das atividades que serão dirigidas a ela, né? É a ideia de explorar. Quanto mais a criança explorar o universo onde ela se encontra, mais ela aprende. Expressar-se, não é? Em qualquer instância, de qualquer forma, através da oralidade, através da escrita, através do rabisco, através da pintura, é forma de expressão. E conhecer-se, não é? Que já vem também claramente lá de uma competência geral da base. Se você perceber, os direitos de aprendizagem dialogam independente de eu estar na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, eles dialogam diretamente com as 10 competências gerais da base, ok? E aí, esses 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil devem ser estruturados no currículo dentro de 5 campos de experiência. Estão percebendo que para a educação infantil eu estou marcando números? São 2 diretrizes, educar e cuidar. São 2 eixos, interação e brincadeira. São 6 direitos de aprendizagem, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E são 5 campos de experiência que vão estruturar o currículo das escolas, das redes de ensino, à luz da base, para a educação infantil. Então nós temos aqui 5 campos de aprendizagem. Também colocado como campos de experiência. Não esqueçam disso, ok? Então, são 5 campos de aprendizagem, também chamados de campos de experiência. Aí vejam só. A base vai fazer uma divisão para, na educação infantil, não trabalhar mais com disciplinas que vão se sobrepondo. Lá no referencial curricular, aquele primeiro texto de 98 que nós vimos há pouco, falamos sobre ele trabalha as disciplinas como caixinhas. Uma caixinha vai se sobrepondo à outra e nós vamos vencendo essa caixinha de disciplinas. Para a base, não. Eu tenho 5 campos de aprendizagem, eu tenho 5 campos de experiência, e esses campos, pessoal, dialogam. Nenhum se sobrepõe ao outro. Nenhum deve ser trabalhado separadamente do outro. Eu devo deixar já claro na nossa discussão. Os campos de experiência, os campos de aprendizagem, eles devem ser trabalhados dialogicamente. Não há uma separação. Ah, hoje eu vou trabalhar campo X. Como nós vamos ver agora o nome dos campos. Não. Você vai trabalhar os campos unidos. Os 5 campos, eles dialogam. Não existem fronteiras entre eles, ok? O primeiro campo, então, que a base norteia para nós, é o campo do eu, o outro e o nós. Esse é o primeiro campo de experiência da BNCC para a educação infantil. E aí é mágico, não é? Trabalhar com o autoconhecimento. Trabalhar com a construção da identidade. É isso que o campo vai trazer para a gente. Ó, construção da identidade. Vai trabalhar com autoconhecimento. Gente, que também é uma competência geral, que a gente viu lá no bloco das competências gerais. Então, quando eu estou no primeiro campo de experiência, eu estou em o eu, o outro e o nós, construção da identidade, autoconhecimento das crianças, ok?
todo esse universo deve ser discutido com base nesse campo. O nosso segundo campo de experiência, ó, corpo, gestos e movimentos. Aqui nós trabalhamos com autocuidado. Com o corpo. Ó, quando eu trabalho dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, eu trabalho autocuidado com o corpo. Eu trabalho com desenvolvimento físico. Ó, que experiência marcante para a educação infantil. E pense comigo, o professor Luiz começou falando dos campos de experiência e já trazendo a ideia de que eles dialogam. Gente, tem como eu trabalhar o eu, o outro e o nós sem dialogar corpo, gestos e movimentos? Não tem. Quando eu discuto autocuidado, eu discuto autoconhecimento. Quando eu discuto desenvolvimento físico, eu discuto eu. Então, automaticamente esses campos dialogam, ok? Como terceiro campo de experiência, nós temos traços, sons, cores e formas. Ó, o que diz o terceiro campo? Traços, sons, cores e formas. Toda a relação artística, não é? Aqui eu tenho que trabalhar com arte. Aqui eu vou trabalhar com estética. Aqui eu vou trabalhar com sensibilidade. Humanização, não é? Tornar essas crianças humanizadas. Que maravilha esse campo da experiência, não é? Aliado ao campo traços, sons, cores e formas, que vai trabalhar com arte, estética, sensibilidade, humanização, eu tenho escuta, fala, pensamento e imaginação, que é o quarto campo de experiência da base para a educação infantil. Ó, escuta, fala, pensamento e imaginação. Percebe como isso é mágico? É mágico entender dentro do processo da educação infantil que o aluno tem o direito de ler, escrever, trabalhar oralidade. Tudo isso fica no quarto campo de experiência, né? Que quando eu falo em ler, escrever, trabalhar oralidade, eu estou falando em quê? No ato de alfabetizar, né? Isso não quer dizer que a criança da educação infantil tenha que sair dela alfabetizada, ok? Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu ritmo, confere? Mas escuta, fala, pensamento e imaginação, já dá para ter então aí um pouco dessa questão de alfabetização na educação infantil. E como quinto e último campo de experiência, nós temos aqui espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Percebam que esse último campo, ele vai trabalhar mais com as arestas espaciais, espaço-matemáticas, as relações de quantidade. Que bom! Altura, não é? Abrir e fechar, as relações de próximo, anterior, antecessor, toda essa relação é trazida pelo último campo, ok? As relações de espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Campos de, vamos colocar aqui, ambientes da natureza. Ó, relações lógico-matemáticas.
Tudo isso questões espaciais. Então, tudo isso vai ser trazido para a gente pelo último campo de experiência. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Percebam, o que é que eu quero de vocês agora dentro da minha questão da educação infantil? Veja comigo, certo? Me acompanha aqui que a gente vai perceber a questão de número, porque é importante para vocês estudar educação infantil enquanto estrutura da base. Nós temos duas diretrizes, que são elas: educar e cuidar, que se fundem. Nós temos dois eixos estruturantes, interação e brincadeira. Atentem, interação com todo o universo, e essa interação tem que ser feita de forma lúdica. Isso é muito importante, ok? Eu tenho, então, 6 direitos de aprendizagem que vão estar presentes, que vão se fazer presentes em 5 campos de aprendizagem, que eu também chamo de campos de experiência. Os campos de experiência estão para auxiliar na organização dos currículos. Aí você vai perceber que a base da educação infantil, ela traz uma coisa dentro da sua estrutura, né? Vamos dizer assim, ela traz uma organicidade importante de perceber em 3 instâncias de faixa etárias diferentes. Isso é importante que eu traga para vocês também. Ou seja, essa base nacional comum curricular para a educação infantil, ela traz aí então 3 faixas etárias. Ou seja, toda a relação do ensino está dialogando em 3 faixas etárias distintas, ok? Vou colocar isso aqui porque é importante para vocês, certo? Professor Luiz, então quer dizer que toda a organização da educação infantil está dividida em 3 faixas etárias? Está. Toda a organização está dividida em 3 faixas etárias, ok? Olha só, são 3 faixas etárias para a educação infantil. Ó, primeira, bebês. Segunda, crianças bem pequenas. Terceira, crianças pequenas. Bebês vai de 0 ano a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essa divisão é importante porque, gente, porque vai estruturar todos os que você não pode esquecer, ó, vai estruturar todos os objetivos de aprendizagem da educação infantil. Vou marcar, ó, todos os objetivos de aprendizagem da educação infantil. Porque Luiz está marcando aí objetivos de aprendizagem, ó, de forma bem clara, ó, objetivos de aprendizagem, porque na base da educação infantil, todo o cômputo de organização dos conteúdos, das habilidades, dos direitos de aprendizagem vem em forma de objetivos de aprendizagem. Pega aí no nosso material que o Luiz vai dar um exemplo agora. Ó, nós temos aí, no seu material, olha lá, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Bebês, 0 a 1 ano e 6 meses, e aí você tem o objetivo dessa idade, vou dar o exemplo do material, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Crianças bem pequenas,
1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Qual é o objetivo de aprendizagem, professor? Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. E crianças pequenas, professor, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Nós temos aí utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Professor Luiz aqui deu um exemplo de como é que a base vai, nas 3 faixas etárias, discutir os objetivos de aprendizagem, ok? Lembrem, a educação infantil da base faz um diálogo com as diretrizes curriculares nacionais, mas a base, então, traz um diálogo maior e mais detalhado, porque todo o ambiente de aprendizagem é organizado pelos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ok? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a estrutura da BNCC para a educação infantil. No próximo bloco, a gente trabalha com a estrutura da base do ensino fundamental e do ensino médio, ok, galera? Um forte abraço meu e até mais!